Podemos fechar hoje com aliados do Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária que inclui a criação de um novo imposto. A ideia é comunicar que não vai haver aumento de carga tributária, mas sim uma substituição que vai permitir geração de empregos com desoneração da folha de pagamento. A proposta é muito polêmica e vai gerar grande debate no Congresso. Oi, Sora. Bom dia, gente. Bom dia. Ana. Carlos. Sabélio. João Vitor, Marcos. Poli. Júlia. Gente, peguem uma folha aí, um lápis, alguma coisa, ou a própria capa da apostila de vocês, não sei. Pegue qualquer coisa aí. Gabi. Ai, vamos lá. Pega uma folha, um lápis, qualquer coisa aí. Esperar a Sofia entrar. Sofia. Já sabe, gente, pega uma folha, um lápis, caneta, sei lá, qualquer coisa aí. Gente, é o seguinte, ó. Eu estava olhando os exercícios de vocês. Alguns eu fui atrás, outros eu até desisti e não fui. Espera aí só um pouquinho. João Pedro. Gente, o que está acontecendo? Presta atenção, pelo amor. Essa matéria em equação, ela é uma matéria, bom dia, ela é uma matéria vital, gente. Eu acho que eu já falei tantas vezes isso que eu não gosto nem. É assim, eu sempre falo para vocês que tem algumas matérias que são matérias que elas são referências para qualquer coisa. Então, essa é uma delas. E assim, o que aconteceu? Vocês fizeram aquele exercício para nota, aí eu vi que teve uns que realmente tentaram, eu vi que teve outros que mandou a própria resposta do outro colega, e aí o colega fez errado e ele fez o mesmo erro. Gente, o que acontece? A gente não pode se enganar. Por quê? Eu sempre falo para os meus alunos que assim, vocês chegaram numa fase de vocês que é crucial vocês se entenderem e saber o que vocês sabem e o que vocês não sabem, entendeu? Porque assim, enganar a mim
não vai levar você a nenhum lugar. Por quê? Porque assim, eu tô de passagem na vida de vocês. Então, assim, eu tô de passagem. O ano que vem vocês vão seguir e eu vou orar muito para que vocês encontrem o melhor caminho para vocês, mas assim, a gente tá de passagem. O professor, ele tá só de passagem. Você entendeu? Só que chega uma hora que a bomba, ela vai explodir. Aonde você estiver, ela vai explodir. Tá? E na fase que vocês estão, provavelmente ela vai explodir aonde? Quando você for fazer um vestibular. E aí você vai fazer sua prova e você vai perceber que você não sabe nada. Você entendeu? Aí vai ser aquela decepção enorme. Enorme. E pior ainda, eu falo isso porque como eu me dou muito, tem pai que fala, nossa, mas ele era um ótimo aluno, mas ele só tinha notas ótimas. Como é que ele não conseguiu? Como é que ele não conseguiu? Gente, tem duas opções para o aluno que não consegue. Ou ele estava extremamente nervoso na hora da prova, isso é muito normal. Se preparou, mas chegou na hora, ficou nervoso. Ou esse aluno, ele se enganou a vida inteira. Então, quando vocês vão lá no Moodle e tira 10, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Só que para mim não vai mudar nada. Para mim não vai mudar nada. Agora, e para você? Você precisa se colocar, precisa pensar se esse 10 é verdadeiro, ou se esse 10 é porque o colega passou. Até então, para mim, não vai mudar nada se o colega passou, se o outro passou. Não muda, mas pode mudar na sua vida. Pode mudar na sua vida. Então, vocês precisam, não adianta a gente, porque a gente adolescente, a gente, ser humano, né? A gente sempre gosta de arrumar um culpado, né? Então, hoje a gente culpa a internet, né? Ah, eu culpo a internet por quê? Porque para aprender na internet é difícil, para prestar atenção na aula é difícil, mas assim, para prestar atenção em notícia fake não é difícil. Para falar coisa do amigo, mal do amigo, não é difícil usar a internet, o WhatsApp, não é difícil. Mas é difícil, de repente, você pegar o seu WhatsApp e falar para a professora, eu estou com dúvida nessa questão, como é que eu faço? Aí é difícil, sabe? Então, são colocações que a gente não dá para entender. E essa é uma matéria que eu estou muito preocupada, por quê? Porque você vai para o ensino médio. Você vai para o ensino médio. Você entendeu? Só que lá no ensino médio, o professor ele não vai ficar babando no seu ovo o tempo inteiro e chamando a sua atenção. Tipo, oh, vamos, acorda. Olha, você precisa. Até porque lá você tem, além de todas as matérias que você já tem hoje em dia, lá você tem física, você tem química, você tem filosofia, você tem sociologia, você tem blá, 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 e lá, 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 lá. Então, assim, o professor ele não vai ficar o tempo inteiro chamando, pedindo para você acordar. Geralmente, quem faz isso é professor de ensino fundamental. A hora que você chega no médio, o professor ele entende que você é maduro para você seguir com a sua própria vida e com os seus estudos. Você entendeu? E aí é que está o problema. E aí é que está o problema. Porque a hora que você chegar lá, o professor ele não vai retomar todo o conteúdo. Você tem que chegar para ele com o básico. Com o básico você tem que chegar. Na hora que ele colocar lá na lousa, você olhar e falar, opa, isso eu vi em algum lugar. Gente, se você não souber pelo menos o básico, como é que você vai se virar o ano que vem? É isso que eu estou dizendo. A minha preocupação é o ano que vem. A minha preocupação é que daqui a 3 anos você vai estar prestando um vestibular. Menos de 3 anos, porque quando vocês prestam vestibular, vocês ainda não estão formados no 3º ano. Essa é a minha preocupação. Então, caiam na real. Eu não costumo ficar dando bronca em ninguém, porque até isso não é minha função. Mas assim, caiam na real como alunos que vocês são. Vocês são alunos de final de ciclo. Vocês estão entrando num novo ciclo. Se vocês fossem do 8º ano, beleza, mas vocês estão no final do ciclo. É um novo ciclo que vai começar quando? O ano que vem. Ou seja, tudo muda, tá? E aí, o que que acontece? Se você não tiver as cartas na manga ali, como é que você vai se virar, tá? Então, olha o que você vai fazer. Você vai pegar um pedaço de papel aí. Espera aí que tem... Espera aí, gente. Peraí. Então, você vai pegar um pedaço de papel aí a gente vai fazer juntos, tá? Um exercício. Só que você tem que fazer. Não adianta eu só ficar falando aqui. A coordenadora de vocês mandou um recado, depois eu olho.
Eu vou passar o exercício aqui e você vai fazer ele daí. Não adianta você se enrolar. Enrolar. Ó, vou pegar ele aqui. Tá tudo preto, tá? Não tem nada, não. Isso aqui que eu vou colocar aqui. Ó, tudo preto, tem nada. Deixa eu virar aqui. Sônia, vai ser uma correção ou você vai passar o exercício para Não, eu vou passar e nós vamos fazer junto. Olha lá. Vamos fazer juntos. Vamos fazer junto. Deixa eu pegar aqui. Pegar minha caneta aqui onde foi parar. Ó, o exercício é esse aqui. Vou passar aqui porque ele nem tá aqui. Não tem na apostila de vocês também, tá? Esse exercício é lá da Fundação Getúlio Vargas. Ó, Fundação Getúlio Vargas. O pessoal aí que quer prestar direito aí, ó. É esse aqui. X ao quadrado menos 8x mais 12. Depois, x ao quadrado menos 5x menor que zero. Pronto. Gente, primeira coisa, nós vamos resolver as equações. A hora que você pegar um negócio desse aí, olha só, pensa, olha, tenta pensar junto comigo. Olha só, você pegou isso aqui, certo? Primeira coisa, você sabe que entre um parênteses e outro, você não tem nada, isso aqui é vezes. Então, isso aqui é um produto. É um produto, tá? Se é um produto, você tem que pensar assim. Bom, se eu resolver esse produto, essa multiplicação, dá para resolver? Óbvio que dá, é um produto, né? Se eu resolver isso aqui eu vou cair numa equação de quarto grau. De quarto grau, tá? Só consigo resolver uma equação de quarto grau por uma coisa chamada sistema linear. Ou seja, você não viu isso. Você não viu isso, tá? E quando você vê isso, você vai falar, minha nossa, gostaria de voltar para o 9º ano, certo? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você sabe que é uma inequação porque tem esse sinal, é uma inequação. A inequação, ela não é uma matéria fora da função. Função, equação, função, inequação é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, quando você pega uma equação dessa, você tem que saber trabalhar com ela nesses 3 sentidos. Em equação, estudo da função e na própria inequação. Então, aqui a gente tem uma equação do 2º grau completa. Aqui a gente tem uma equação do 2º grau incompleta, certo? O que acontece? Você precisa saber pelo menos 2 métodos de resolução. 2 métodos você precisa saber, tá? Você fala, como assim, professora? Primeiro método de resolução do 2º grau, Bhaskara. Bhaskara, esse você é obrigado a saber. Segundo método, você vai escolher qual você quer. Se é soma e produto, se é multiplicação de quadrado, se é através da faturação dos binômios. Aí é você que decide qual é esse método. Mas o primeiro você precisa saber fazer, tá? Que é o Bhaskara, tá? Eu acho, na minha visão, que o melhor método é primeiro Bhaskara e segundo soma e produto. Com esses 2, vocês conseguem se virar bem pra caramba. Tá? Aquele todos os outros lá é necessário? Não. A não ser que você vai prestar um vestibular do ITA aí da vida. Aí é. Mas nesse momento, não. Se você não tem essa pretensão. Tá? Então, 2 métodos está de bom tamanho. Então, sei que eu tenho 2 equações, certo? Então, vamos lá. O que eu faço agora? Eu vou nomear essas equações para eu não me enrolar. Por quê? Porque eu sei que eu vou separar isso aqui, ó. Vou separar. Essa aqui vai ser a primeira. Essa aqui será a segunda. Ó. Ou seja, eu vou ter que resolver 2 equações, certo? A professora não é inequação? Não. Equações. Inequação, ela só vai virar no final, tá? Então, primeira coisa, resolva essa aqui. Chego lá no valor do x1 e do x2. Segunda coisa, resolva essa aqui. Chego no valor do x1 e do x2, certo? Então, vamos lá, você vai resolver a primeira. Vai usar a fórmula delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
E depois vai usar outra fórmula. X é igual a menos B, mais e menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Você vai usar essa mesma fórmula na primeira e essa mesma fórmula na segunda. Vamos lá, agora é com vocês. Façam aí, tentem chegar no valor das duas. As duas, elas vão ter valores certinho. Então, você vai chegar no valor da x1 aqui, eu não sei quanto dá, e do x2. Faz aí. E vai resolver essa daqui também. x1 vai resolver e x2. Resolve aí. Tenta resolver, não se enrole, não se engane. Tenta resolver, vamos lá. Agora, ó, aqui para mim, a aula começou, tem 15 minutos e 36. A hora que for mais ou menos lá, 20, daqui 10 minutinhos eu volto. Eu vou desligar aqui e você vai resolver daí. Aqui, e eu vou resolver daqui também, porque também não tem ela resolvida. Então, resolve aí e eu resolvo aqui e vamos chegar nesses resultados. Ah, eu já vou montar o sistema? Não, você não vai montar nada. Você vai chegar no resultado do x1 e do x2. Então, cheguem aí que eu vou esperar vocês.
Gente, olha lá. Vocês vão ter que chegar nos seguintes resultados aí, ó. Eu vou pôr aqui, tá? O resultado da primeira vai ser 2,6. Resultado nessa ordem aqui, tá? Não precisa ser nessa ordem, tá? Pode ser x1,6, x2,2, não precisa ser nessa ordem, não. E a segunda, 0,5. Tem que chegar nesses resultados aí. Se você não chegou, veja o que... Oi. Eu cheguei em x1,5, x2,0. Mas tanto faz isso aqui. Esse aqui, vou apagar isso Tá. aqui. Esse aqui, ó, peraí, só um pouquinho. Esse 1 aqui, ele não faz nada. Isso aqui é só para o aluno não confundir, ó. Tá? Só para não confundir. Tá? Você tem Beleza. que chegar nesses dois resultados aí. Vamos lá, gente. Vou esperar só mais um minutinho para a gente poder andar com ele, senão vocês não vão conseguir, senão não vai dar tempo. Pronto, chegaram aí? Se alguém não chegou, gente, fala aí para a gente saber o que está acontecendo. Bom, depois que a gente chegou nesses resultados, que acho que já deu tempo, né? Agora nós vamos fazer o estudo do sinal. Olha só. Agora é que começa. Vou dividir aqui, ó. Tá? Vamos fazer o estudo do sinal dos dois. Inequação, estudo do sinal, tá? Então, vem aqui. Fazer uma reta. Ó, faço outra reta. Pronto. Certo? Então, precisam lembrar daquela regrinha lá da função, quando você aprendeu função de segundo grau. Então, o A, quando o A for menor que zero, A menor que zero, a concavidade é para baixo. Ela é assim.
Quando o A for maior que 0, a concavidade ela é para cima, tá? Isso aqui, ó, é o principal, senão você não consegue pôr os sinais, certo? Então, A maior que zero, menor que 0, concavidade para baixo. A maior que 0, concavidade para cima, tá? Como é que você vai saber? Você vai olhar o A. Aí você vem aqui, olha o A. Olha o A desse aqui, ó. Positivo. Tá vendo? Positivo. Ele é positivo. Eu tenho 2 valores. Isso aqui também é a raiz da função, lembra? É a raiz. É a raiz. Então, ele vem aqui, ele tem 2 valores. Se é positivo, concavidade para cima. Pronto. Aqui, positivo também, ó. Positivo, concavidade para cima também. Certo? Agora eu coloco os valores. 2 e 6. Na ordem correta. 2 e 6. Aqui eu coloco 0 e 5. Pronto. Agora eu vou fazer o estudo do sinal. Você vem aqui. Olha só. Aqui é chamado de ponto mínimo. Ponto mínimo. Por que ponto mínimo? Porque depois desse pedaço aqui, a concavidade ela vai crescendo, ó. Ó, a parábola ela vai crescendo. Então, os valores que eu tenho aqui, eles são mínimos porque eles também são negativos, porque ele vem para essa parte negativa. Então, aqui dentro, negativo, ó. Certo? Então, aqui também será negativo. Então, tudo que eu tenho do 2 até o 6 é tudo negativo. Ah, é número negativo? Não, é espaço negativo, é intervalo negativo, tá? E tudo que eu tenho do 0 ao 5 é negativo também. Não é os números, é o espaço amostral, tá? Fala, João. Esse espaço negativo, senhora, que você acabou de falar, ele serve para alguma coisa ou só para ficar Tudo. aí? Não, esse negativo aqui é um negativo que a gente vai pôr lá na tabela. Aham, É ele, a parte principal é isso aqui. tá. Certo? Então, se tivesse assim, ó, ao contrário, ó, se fosse ao contrário, ó, tá vendo? Aqui seria o ponto máximo. Por quê? Porque daqui para cá é a parte positiva, ó, o gráfico aqui, ó. E A ficaria gente tem que, positivo. isso, ó. A gente tem que lembrar sempre do gráfico da função, do domínio e do contradomínio. Olha só, se fosse assim a É. parábola, ó. Então, aqui a gente percebe que é a parte positiva, ó. Então, tudo que eu tenho nesse pedaço aqui é positivo, ó. Agora, para cá, ele está decrescendo. Está É caindo e está negativo. indo, então é negativo. Tá vendo? É negativo. Então, Beleza, aqui eu senhora. tenho negativo, negativo, e aqui eu sei que ele está crescendo. Então, positivo, positivo. Ó, aqui é a mesma coisa. Positivo, positivo. Ó lá. Pronto, até aí foi. Quem tiver dúvida, faz igual o Pedrinho, gente. Não deixa passar, não. Ó, pronto, cheguei até aí. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Aqui, na verdade, essas 2 resoluções aqui é equação. Então, você resolveu a equação e montou o estudo do sinal da equação. Resolveu a equação, montou o estudo do sinal da equação. Então, tudo isso aqui é equação, tá? Você não mexeu em nada, equação pura aqui. Agora é que você vai transformar isso numa inequação, tá? Então, o que você vai fazer? Agora você vai juntar a galera inteira. Então, vamos juntar todo mundo, ó. Vou separar aqui. Vou separar aqui. Ó. Agora que a gente vai para a inequação. É agora que nós vamos estudar os sinais. Então, eu coloco a primeira. A primeira é essa aqui, ó. Primeira, e essa aqui é a segunda. Então, eu pego a primeira. Primeira. Ó. Pronto. Coloco o resultado. Só que na hora de você colocar o resultado, que são as soluções aqui, você tem que tomar cuidado, porque ó, esse 0 está antes do 2, o 5 está antes do 6. Então, você tem que colocar num lugar que dê certinho para você encaixar os números. Os números não podem estar fora de ordem, não pode, tá? Então, vou pôr o 2 mais ou menos aqui, porque eu tenho o 0 que está na frente. Então, o 2 eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr o 2 aqui e vou pôr o 6 aqui no final. Ó lá. Tá? Depois que eu coloquei o 2 e o 6, eu vou colocar os sinais. Ó,
tô olhando essa aqui, vou pôr os sinais. Aí eu venho e coloco os sinais. Eu tenho negativo entre 2 e 6. Entre 2 e 6, negativo. Ó, pego os sinais da parábola, ó. 2 e 6, negativo. 2 e 6, negativo. Depois, do 6 para o infinito, positivo. Aqui, ó, positivo. E do 2 para cá, positivo também. Pronto. Ó. Agora eu venho com a segunda. Faço a mesma coisa. Vai fazendo no de vocês aí, ó. Põe a segunda aqui. Faço a mesma coisa também. Ó. Lembrando, tem que obedecer os espaços. Então, eu tenho 5 e 0. Então, o 5, ele tá antes do 6. Então, ele tá mais ou menos aqui assim, ó. Vou pôr aqui, ó. Aqui é o 5. E depois eu tenho o 0. Então, o 0 eu vou colocar aqui. Pronto. Faço o estudo do sinal. Ou seja, eu copio os sinais menos, ó. De 0 ao 5 menos, de 0 a 5 menos. Olha lá. Agora eu tenho 5, depois do 5 infinito positivo. Ó. Depois do 0, antes do 0, infinito positivo. Pronto. Olha lá. Deixa eu pôr mais uma setinha só para completar aqui. Pronto. Coloquei. Pode ver que eu não coloquei bolinhas. Por quê? Porque isso aqui é equação e equação. Tá? Isso aqui é equação e equação. Agora sim eu vou transformar elas numa inequação. Agora eu vou juntar as duas. Vamos juntar as duas, ó. Pronto. Depois que eu juntei as duas, eu vou descer todos os números. Eu tenho sempre na mesma direção. Por isso que o ideal é sempre a gente pontilhar assim, ó. Ou passar um risco assim, ó. Para saber onde vai ficar o número correto, ó. Aqui vai ser o 6. Agora eu coloquei bolinha, por quê? Porque agora eu vou mexer com o intervalo. Depois eu tenho, ó, o outro aqui, quem é? É o 5. Vou pôr bolinha também, ó. 5. Depois eu tenho o 2. Ó, o 2 aqui, ó. Vou pôr o 2. E depois o último que eu tenho é o 0. Ó, o 0 aqui. Pronto. Ó lá, desci todo mundo. Tá vendo? Ó. Ah, você precisa pôr esses riscos brancos? Não, eu coloco para não confundir na hora de multiplicar o sinal, para eu não pegar sinal errado. Tá? Mas não é obrigatório, não. Então, agora, ó, coloquei todos os intervalos. Olho para ver se esse intervalo é aberto ou se esse intervalo é fechado. Olha o sinal aqui, ele é só menor. Então, intervalo aberto, aberto, aberto e aberto. Tá vendo? Ó, aberto, 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 aberto. Não tem intervalo fechado, certo? Agora, analiso o sinal do negócio aí. Então, vamos analisar o sinal. Mais com mais, dá mais. Então, eu sei que esse pedacinho depois do 6 aqui, ó, ele é positivo. Ó. Depois, menos com mais, dá menos, ó. Depois, menos com menos, dá mais, ó. Depois, mais com menos é menos. E depois, mais com mais, dá mais. Só fiz multiplicação de sinal. Por isso que eu coloquei essas partes brancas aqui, esses riscos, para vocês não pegarem sinal errado. Então, mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E mais com mais, mais. Pronto. Coloquei o sinal. Agora eu vou ver o que ele quer. Qual é o intervalo que ele quer? Ó, menor. Aqui, ó, menor. O menor, quem é? É a parte negativa. Negativa. Aí você vem aqui no negativo. Ó, tá aqui e tá aqui. Certo? Então, significa que o x, ele tá aqui, ó, nesse pedaço. E o outro x tá aqui. Ele tá aqui e ele tá aqui, ó. Certo? Pronto, cheguei até aí. Alguma dúvida no que foi feito até aí? Quem não entendeu? Não, senhora, é tranquilo. Pergunta. Então, voltando. Primeiro, resolvo as equações
normais. Equação? Equação, pode ver, eu estou falando equação. Resolve a equação do segundo grau. Resolveu. Fez o estudo do sinal. Isso aqui se chama estudo do sinal, tá? Aí resolveu a do segundo grau. Resolveu, fez o estudo do sinal. Depois que eu fiz o estudo do sinal, agora sim a gente começa a pegar a inequação. Então, pega o primeiro estudo do sinal da primeira equação, ó. Peguei o estudo, ó lá. Depois o segundo, pega o estudo do sinal da segunda, ó. Tá aqui. Agora sim eu venho para a terceira linha. Essa terceira linha é a inequação. Aqui que tá a inequação. Ela tá aqui, ó. A inequação, ela tá nessa linha aqui, ó. É nessa linha que tá a inequação. Certo? Só que para eu ter a inequação, aí, ó, já aparecem os intervalos, que são as bolinhas, e já aparece a multiplicação dos sinais. Então, intervalos todos abertos, por quê? Porque aqui, ó, eu não tenho sinal de igualdade. Tá vendo? Ele é só menor, então aberto, 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 aberto. Depois ele tá falando para você, olha, eu quero esse intervalo. Que intervalo que ele quer? Um menor. Quem que é o menor? O negativo. Então, onde é o negativo? Aqui e aqui, ó. Ó. São esses dois. Pronto. Aí a gente tem que fazer a releitura agora disso aí, a interpretação. Aqui onde está esse intervalo é onde está o x, ó. O x ele está aqui. E a mesma coisa, o x ele está aqui, ó. Tá vendo? Então significa que o x ele não é zero, porque o intervalo está aberto, então o zero não faz parte. E esse x, ele também não é o 2. Por quê? Porque o zero está aberto. Ó lá. Ou melhor, o 2 está aberto, desculpa. Então, ele também não é o 2. Então, esse x é quem? Ele é o 1 e o 2. Ó, ele é 1 e 2, e fora os decimais que tem aqui no meio. E a mesma coisa acontece com o 5 e o 6. Ó. O 5 não faz parte, o 6 não faz parte. Então, faz parte quem? O 4. O x é o número 4, mas não é só o número 4. É quem? É o 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, até chegar no 5,99, que é o 6. Então, tem todos esses números aqui. Você fala, nossa, professor, mas entre 5 e 6 não tem número nenhum? Tem sim, olha na régua o tanto de decimal que você tem aqui. Olha na régua o tanto de decimal que você tem aqui. Então, você tem um monte de números aí nesses meios. Então, o x, ele é esses números que estão aqui. Então, olha só o zero. O zero, ó, ele é menor, ó, que o x. Ó o x aqui. O zero, ele é menor. Tá vendo? E o x, ele é menor que o 2. Ó, que ele vem até aqui. Esse aqui é o 2. Então, olha só. Achei a primeira solução. Tá aqui, ó. Agora, olha a segunda solução. Mesma coisa. Olha o 5. O 5, ele é menor que o x. Ó, porque ele não faz parte, ó. Então, esse 5, ele é menor, ó. Menor que quem? Que o x. Agora, olha o x. Ele é menor que o 6, porque o 6 está aqui. Ele vem antes do 6, ó. Então, esse x, ele chega até o 5,99 lá dos decimais, ó. Então, ele é menor que o 6, ó. Olha lá. Já cheguei na solução. Solução. X pertence aos reais. Tá o quê? Copia agora. 0 menor que x, menor que 2. Ou 5 menor que x, menor que 6. Olha lá. Acabou, gente. É muito simples. É muito simples. Só que é de uma importância essa matéria fundamental. Escuta o que eu estou dizendo, tá? Aí você fala, professora, mas isso, ó, pode ver, aqui veio equação de segundo grau e equação de segundo grau. Tá vendo? O exemplo de vocês da aula anterior, que vocês entregaram para mim, olha o que ele veio. Ah, não tá aqui o da aula anterior. Da aula anterior que vocês entregaram para mim, veio uma equação de primeiro e uma equação de segundo grau. Tanto faz as equações que vão vir. Agora, olha isso aqui que você vai fazer sozinho. E que você vai entregar para mim. Olha esse. Esse é o da FUVEST. Ó. Olha só. O da FUVEST é esse. 3x mais 2. Ó. Menos 3x mais 4. Ó. X menos 6. Menor que 0. Olha só. Aí você fala, nossa, professora, e agora? Mesma coisa.
Mesma coisa. Quer ver? Vou voltar aqui em cima para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se você subir a tela, você vê que aqui você tem uma equação de segundo por uma equação de segundo, né? Aqui, olha só, já veio montado para você. Isso é o vestibular da Getúlio Vargas. Agora, olha o da FUVEST, o que ele faz. Aqui você pode ter vários olhares. Vários olhares. Aqui você pode resolver como 3 equações de primeiro grau, tá vendo? Essa aqui é primeira, essa aqui é primeira, essa aqui é primeiro. Então, você pode resolver como 3 equações de primeiro grau. Ou seja, você vai ter 3 retas. 1, 2, 3. 3 retas para analisar. Ou você pode transformar em uma equação de segundo, multiplicando uma equação de primeiro. Você também tem esse caminho. Você fala, como assim, professor? Olha aqui, ó. Binômio vezes binômio não dá uma equação de segundo grau? Ou você pode pegar esse vezes esse, não dá equação de segundo grau? Dá. Se você pegar esse com esse, não dá equação de segundo grau? Dá também. Então, você pode transformar isso aqui, ó, numa equação de segundo grau, multiplicando por uma de primeiro. Ou você pode tudo fazer através da equação de primeiro grau. Você tem vários jeitos de fazer isso. Aí você fala, como que eu vou fazer isso? Eu vou começar e depois você vai terminar e vai mandar para mim. Primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau. Ah, não quero transformar numa equação de segundo grau. Então, vai pelo primeiro grau. Eu não transformaria. Eu iria pelo caminho mais fácil, que é através da equação do primeiro grau. Ó, faz assim. Aqui é uma. Então, essa aqui é a primeira. Opa, desculpa. Deixa eu mesmo rabisquei aqui. Peraí. Ó, essa aqui é uma. Tá aqui. Essa aqui é a outra. Ó. Tá aqui. Essa aqui é a outra. Tá aqui. Olha lá, são 3 agora. Você vai resolver essa, equação do primeiro grau, vai ter a solução, vai ter a retinha lá. Vai resolver essa, vai ter a solução, vai ter a retinha. Vai resolver essa, vai ter a solução e vai ter a retinha lá, certo? Na hora de pôr no intervalo, para transformar ela numa inequação, você vai ter a primeira reta, ó. Você vai ter a segunda reta, ó. Você vai ter a terceira reta, ó. E aí você vai vir para a multiplicação de todas elas. A primeira, a segunda e a terceira juntas. Ó, vai estar aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai ter 3 valores aqui embaixo para analisar. Tá vendo? Aí, na hora de contar o sinal, professora, aí vamos supor, gente, aqui dá 1, aqui, vamos supor que aqui seja 1, aqui seja menos 5, aqui seja 10. Vamos supor. Então, vamos lá, no embaixo eu tenho 10, eu tenho 1 e eu tenho menos 5. Ó. Como eu sei que aqui é inequação, então agora eu já coloco as bolinhas. Ó, pronto. Tá vendo? Agora eu vejo o que ele quer. Menor. Aí vamos supor, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Aí aqui é menos, aqui é mais. Não sei como é que vai dar isso aí de vocês. Aqui é mais, ó. Então, menos com mais, menos. Menos com mais, ó, menos. Você multiplica o sinal 3 vezes, ó. Aqui, mais com menos, menos, menos com menos, ó, mais. 3 vezes você multiplica, ó. Mais com menos, menos e menos com menos, ó, mais, tá vendo? Você multiplica 3 vezes para poder dar a solução. Aí, vamos continuar nesse pedacinho aqui, ó. Aqui é mais. Vamos supor que aqui é mais. Tá certo que aqui tá errado, porque aqui um teria que ser menos. Só é um exemplo, tá? Aí, mais com mais é mais com menos, menos. Ó lá. Ele quer um menor. Menor. Então, ele quer esse e ele quer esse. Ó, esse aqui ficaria de fora, tá vendo? Então, aqui seria o x, ele é menor que menos 5, ó. E aqui, o x, ele é maior que 10, ó. Olha lá, achei a solução. Certo? Isso aqui é só um exemplo, é um exemplo. Você vai fazer daí. Então, primeiro, resolve essa. Segundo, resolve essa. Terceiro, resolve essa. Então, primeiro, segundo, terceiro. Coloca os valores. Aí depois vem para baixo, que é a inequação, certo? Que é o intervalo delas, certo? Tentem fazer aí que eu vou ficar aqui olhando. Vou ficar aqui esperando. Tem que entregar até que horas, Sora? A hora que você quiser. Beleza. Mas é legal sempre. É legal entregar já, porque aí eu vejo, né? Mas aí vê, você que sabe, tá?
Qualquer dúvida, eu tô aqui. Eu vou fechar o microfone para deixar vocês fazendo aí. Tenta fazer. Não adianta pegar do colega. Tenta fazer para a gente ver o que está acontecendo. Gente, outra coisa, pode dar número decimal. Vocês precisam entender que é conjunto dos números reais. E dentro do conjunto dos números reais, pode dar número decimal, número Olha, quebrado. mas pode Então, deixar simplificado? pode. Então, para você colocar na reta, ele vai, vamos supor, que nem a primeira. E a primeira, você tem 3x mais 2. Então, isso aí vai ficar o quê? X vai ser igual a menos 2 sobre 3. Esse é o resultado da primeira aí. Então, assim, menos 2 sobre 3. Primeiro, você precisa saber onde vai entrar essa fração. Para isso, você vai ter que transformar ela em decimal, para não colocar ela no lugar errado. Então, toda vez que for fracionário para pôr na reta, você tem que transformar em decimal. Porque se você colocar o número no lugar errado, a resposta dá errada também, tá? Então, a primeira vai dar decimal, a segunda vai dar decimal, só a terceira que não, tá? Aí você decide se você quer simplificar, se você quer usar uma casa depois da vírgula, se você quer arredondar, você pode, sem problema nenhum, mas não pode colocar o número no lugar errado.
Gente, eu vou sair porque já deu o horário da aula de geografia, mas não esqueçam de me mandar, hein? Eu vou estar esperando, tá? Vou interromper aqui porque já deu o horário. Gente, ó, vou sair. Beijos. Não esqueçam de me mandar.